Olá, bem-vindo ao canal Pharmaflix. Hoje, nosso tema é um dos medicamentos mais conhecidos e, por vezes, polêmicos para tratamento da insônia, o Zolpidem. Vamos mergulhar fundo para entender o que ele é, como funciona no nosso cérebro, para quem é indicado, quais são suas diferentes versões, os nomes comerciais, os efeitos colaterais e os cuidados essenciais que você precisa ter. Nós sempre tentamos responder as perguntas que vocês deixam nos comentários. Por isso, sinta-se à vontade para compartilhar suas dúvidas ou até mesmo sua experiência com o tratamento. Criar essa comunidade de troca de informações ajuda todo mundo a aprender e a se sentir menos sozinho nessa jornada. Antes de começarmos, um aviso fundamental. Este vídeo tem um propósito estritamente educativo. Nenhuma informação aqui substitui a consulta com um profissional de saúde. O uso de qualquer medicamento, incluindo o Zolpidem, deve ser feito exclusivamente sob prescrição e acompanhamento médico. Então vamos lá! O que é, afinal, o Zolpidem? Em termos técnicos, ele pertence a uma classe de medicamentos chamada de hipnóticos não benzodiazepínicos. Eu sei, o nome assusta um pouco, mas vamos quebrar isso. Hipnótico é simplesmente uma palavra bonita para dizer que ele induz o sono. A parte importante é não benzodiazepínico. Isso o diferencia de medicamentos mais antigos para dormir, como o diazepam ou o clonazepam, que são benzodiazepínicos. Essa diferença é crucial e vamos entender o porquê daqui a pouco. Para entender como o Zolpidem funciona, precisamos imaginar nosso cérebro como uma cidade imensa que nunca para. Durante o dia, essa cidade está a todo vapor, com milhões de carros, ou melhor, de neurônios se comunicando freneticamente. Para a gente conseguir dormir, o trânsito precisa diminuir, a cidade precisa se acalmar. Existe um agente de trânsito principal no nosso cérebro que faz esse trabalho de acalmar as coisas. O nome dele é GABA, uma sigla para ácido gama-aminobutírico. O GABA é um neurotransmissor inibitório. Tem-se nele como o sinal vermelho do nosso sistema nervoso. Quando ele se liga aos seus receptores nos neurônios, ele basicamente diz: "Ei, pode desacelerar, hora de descansar." Isso diminui a atividade cerebral, promovendo o relaxamento e, finalmente, o sono. O problema na insônia é que muitas vezes esse sistema de sinal vermelho não está funcionando com a eficiência que deveria. A cidade continua agitada mesmo à noite. E é aí que o Zolpidem entra em cena. Ele não cria mais agentes de trânsito GABA, mas ele dá um megafone superpotente para os que já existem. O Zolpidem se liga a um local específico do receptor de GABA, chamado de receptor GABA-A, e o torna muito mais sensível à ação do GABA. Com esse empurrãozinho, o efeito calmante do GABA fica muito mais forte, o trânsito de neurônios diminui rapidamente e o sono chega. A grande sacada do Zolpidem e o que o diferencia dos benzodiazepínicos é sua seletividade. Pense nos receptores GABA-A como um painel de controle com vários botões. Os benzodiazepínicos, como o diazepam, apertam vários desses botões ao mesmo tempo. Eles promovem o sono, sim, mas também causam relaxamento muscular intenso, efeito anticonvulsivante e ansiolítico. Isso pode levar a uma sensação de ressaca ou sonolência residual no dia seguinte. O Zolpidem, por sua vez, é mais preciso. Ele aperta quase que exclusivamente um botão específico nesse painel, o subtipo chamado alfa-1, que está diretamente relacionado à indução do sono. Por isso, seu efeito é mais focado em apagar a luz para você dormir, com menos interferência em outras funções. Isso resulta em menos sonolência diurna e menos alteração na arquitetura do sono, quando comparado aos benzodiazepínicos mais antigos. A principal indicação do Zolpidem, conforme consta na bula, é para o tratamento de curta duração da insônia. E aqui a expressão curta duração é a chave de tudo. Ele é especialmente eficaz para a chamada insônia de início, ou seja, para aquelas pessoas que deitam na cama e simplesmente não conseguem pegar no tranco para dormir.
ficando rolando por horas. O tratamento geralmente não deve passar de 4 semanas. Por que esse prazo tão curto? Porque o Zolpidem é uma ferramenta para apagar um incêndio, não para reconstruir a casa. Ele ajuda a quebrar o ciclo vicioso da insônia aguda, permitindo que o corpo e a mente descansem, enquanto a causa real do problema, seja estresse, ansiedade, maus hábitos ou outra condição médica, é investigada e tratada. Ele não é uma cura para a insônia crônica, mas sim um auxílio temporário. Agora, vamos falar das diferentes roupagens do Zolpidem que você pode encontrar na farmácia. Existem basicamente 3 tipos principais, cada um com um propósito um pouco diferente. O mais comum é o de liberação imediata. Você o encontra com nomes comerciais como Stilnox, Pats, Lioran ou como genérico o N-tartarato de Zolpidem. A dose padrão para adultos é de 10 mg. Para mulheres, idosos ou pessoas com problemas no fígado, a dose recomendada geralmente é de 5 mg. Essa diferença de dose entre homens e mulheres não é arbitrária. Estudos mostraram que as mulheres metabolizam, ou seja, processam o Zolpidem mais lentamente que os homens. Isso significa que, com a mesma dose de 10 mg, a concentração do medicamento no sangue de uma mulher, na manhã seguinte, pode ser significativamente maior, aumentando o risco de sonolência diurna e comprometendo atividades como dirigir. Por isso, a dose inicial recomendada para mulheres foi reduzida para 5 mg. A segunda apresentação é a sublingual, como Patis SL. Sublingual significa que o comprimido é colocado debaixo da língua para se dissolver, em vez de ser engolido. Por que isso? A região debaixo da língua é cheia de vasos sanguíneos, o que permite que o medicamento seja absorvido diretamente para a corrente sanguínea, de forma muito mais rápida. Ele não precisa passar pelo estômago e pelo fígado antes de começar a agir. Essa versão é ótima não apenas para quem tem dificuldade em pegar no sono, mas também para a chamada insônia de manutenção, que é quando a pessoa acorda no meio da noite e não consegue mais dormir. Se isso acontecer, e se você ainda tiver pelo menos 4 horas de sono pela frente antes de precisar acordar, a versão sublingual pode ser uma opção, pois seu efeito é quase imediato. Por fim, temos a versão de liberação prolongada ou de liberação controlada, conhecida por nomes como Stilnox CR. A sigla CR vem de Controlled Release. Pense nesse comprimido como um foguete de 2 estágios. Ele tem 2 camadas. A primeira camada se dissolve rapidamente, liberando uma parte do medicamento para te ajudar a adormecer, assim como a versão de liberação imediata. A segunda camada, no entanto, se dissolve lentamente ao longo da noite, liberando o restante do medicamento de forma gradual. O objetivo disso é ajudar a pessoa a se manter dormindo, combatendo os despertares noturnos. As doses dessa versão são diferentes, geralmente de 12,5 mg ou 6,25 mg, sendo esta última a dose inicial recomendada. A forma correta de tomar o Zolpidem é talvez uma das informações mais importantes. A bula é muito clara. O medicamento deve ser tomado em dose única, imediatamente antes de deitar ou até mesmo já na cama. Não é para tomar no sofá, assistindo televisão e depois ir para o quarto. O início de ação é muito rápido, geralmente entre 15 e 30 minutos. Tomá-lo e continuar fazendo outras atividades aumenta drasticamente o risco de quedas e acidentes. Outro ponto é que ele funciona melhor com o estômago vazio. Se você tomar o Zolpidem logo após uma refeição pesada, especialmente rica em gorduras, a absorção do medicamento será mais lenta e irregular. É como se a comida criasse uma fila no seu sistema digestivo e o Zolpidem ficasse preso atrás, demorando mais para chegar onde precisa. Chegamos agora a uma parte delicada, mas essencial: os efeitos colaterais. Nenhum medicamento é isento deles, e com o Zolpidem não é diferente.
Os mais comuns, que acontecem com uma certa frequência, incluem sonolência durante o dia, tontura, dor de cabeça e, em alguns casos, diarreia ou náuseas. A sonolência diurna é um risco real. Por isso é proibido dirigir ou operar máquinas pesadas após tomar o medicamento, até que você saiba como ele afeta seu corpo na manhã seguinte. Um dos efeitos mais conhecidos e preocupantes é a amnésia anterógrada. Que nome complicado, né? Mas a ideia é simples. Significa que a pessoa pode ter um apagão, um lapso de memória para eventos que ocorreram logo após tomar o medicamento. Você pode levantar durante a noite, conversar com alguém, comer, enviar mensagens de texto e no dia seguinte não ter a menor lembrança de ter feito nada disso. Isso nos leva a um efeito adverso ainda mais sério: os comportamentos complexos do sono. Aqui, a pessoa não apenas esquece o que fez, mas ela realiza atividades complexas enquanto não está totalmente desperta. Há relatos de pessoas que dirigiram, cozinharam, fizeram compras online ou tiveram relações sexuais sob o efeito do Zolpidem, sem nenhuma consciência ou memória do ocorrido. Isso é extremamente perigoso, tanto para o paciente quanto para outras pessoas. Caso você ou alguém que você conheça apresente qualquer um desses comportamentos, o uso do medicamento deve ser interrompido imediatamente e o médico deve ser comunicado. É uma contraindicação absoluta continuar o tratamento se isso acontecer, mesmo que tenha sido uma única vez. Outros efeitos, menos comuns, podem incluir alterações de humor, como agitação, irritabilidade, agressividade ou até mesmo alucinações e pesadelos. Parece estranho um indutor do sono causar agitação, mas isso é o que chamamos de efeito paradoxal. Em vez de acalmar, em uma pequena parcela de pessoas, ele pode acabar excitando o sistema nervoso. Agora, quem não pode de jeito nenhum usar Zolpidem? As contraindicações são claras. Pessoas com alergia conhecida ao Zolpidem ou a qualquer outro componente da fórmula. Pacientes com insuficiência hepática grave, ou seja, com problemas sérios no fígado. Pois é o fígado que metaboliza o medicamento. Se ele não funciona bem, o Zolpidem pode se acumular no corpo e atingir níveis tóxicos. Também é contraindicado para quem tem insuficiência respiratória aguda ou grave, como na apneia do sono não tratada. O Zolpidem, como outros depressores do sistema nervoso, pode diminuir o impulso respiratório, o que pode ser perigoso para quem já tem dificuldade para respirar durante o sono. Pacientes com uma doença muscular rara, chamada miastenia gravis, também não devem utilizá-lo. E como já mencionei, se a pessoa já teve um episódio de comportamento complexo do sono com qualquer hipnótico, o Zolpidem está fora de questão. O uso em menores de 18 anos não é recomendado. Um capítulo à parte e de extrema importância são as interações medicamentosas. O Zolpidem não brinca bem com certas substâncias. A combinação mais perigosa de todas é com o álcool. Misturar Zolpidem e álcool é uma receita para o desastre. Ambos são depressores do sistema nervoso central. Juntos, eles potencializam o efeito um do outro de forma exponencial. Isso pode levar a uma sedação profunda, dificuldade respiratória, amnésia severa e até mesmo coma. A regra é clara: se você vai tomar Zolpidem, não beba álcool. E ponto final. O mesmo cuidado se aplica a outros medicamentos que também deprimem o sistema nervoso, como outros soníferos, ansiolíticos benzodiazepínicos, opioides para dor como morfina e codeína, alguns antidepressivos e antipsicóticos. A combinação pode aumentar muito o risco de sonolência, tontura e quedas, especialmente em idosos. É fundamental que seu médico saiba de absolutamente todos os medicamentos, suplementos e até chás que você utiliza. Existem também interações que afetam o metabolismo do Zolpidem.
Nosso fígado possui um conjunto de enzimas, como se fossem operários, responsáveis por desmontar os medicamentos para que eles possam ser eliminados do corpo. Uma das principais enzimas para o Zolpidem é a chamada CY3A4. Como certos antifúngicos e antibióticos podem inibir o trabalho desses operários, tornando o processo mais lento. O resultado é que o Zolpidem fica mais tempo no seu corpo e seu efeito se torna mais forte e prolongado, aumentando o risco de efeitos colaterais. Por outro lado, existem substâncias, como a erva de São João, que fazem o contrário. Elas aceleram o trabalho desses operários do fígado. Isso faz com que o Zolpidem seja eliminado mais rapidamente, e o medicamento pode simplesmente não fazer o efeito esperado. Por isso, a comunicação com o médico e o farmacêutico é tão vital. E o risco de dependência? Sim, ele existe e precisa ser levado a sério. O uso prolongado de Zolpidem pode levar a 2 problemas principais: tolerância e dependência. Tolerância é quando seu corpo se acostuma com o medicamento e você começa a precisar de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito que tinha no início. É um sinal de alerta de que o corpo está se adaptando de uma forma não saudável. A dependência pode ser tanto física quanto psicológica. A dependência psicológica é o sentimento de que você não consegue dormir sem o remédio. A dependência física ocorre quando seu corpo se adapta à presença constante do Zolpidem e passa a precisar dele para funcionar normalmente. Se você para de tomar o medicamento de repente, pode experimentar uma crise de abstinência. Os sintomas de abstinência do Zolpidem podem incluir insônia rebote, que é uma insônia ainda pior do que a que você tinha antes de começar o tratamento. Além disso, pode haver ansiedade, agitação, tremores, dores musculares e, em casos mais graves, até convulsões. Por essa razão, a retirada do Zolpidem, após um uso mais prolongado, nunca deve ser feita por conta própria. O médico irá orientar um desmame, uma redução gradual da dose, para permitir que seu corpo se readapte lentamente, minimizando esses sintomas desconfortáveis. É importante também abordar o uso indevido ou recreativo do Zolpidem. Infelizmente, por seus efeitos de amnésia e, em alguns, de euforia, o medicamento tem sido utilizado fora de sua indicação médica. Isso é extremamente perigoso. O risco de comportamentos complexos, acidentes e overdose aumenta drasticamente quando o medicamento é usado em doses mais altas do que as prescritas ou combinado com outras substâncias, como o álcool. O Zolpidem é um medicamento sério, de uso controlado com retenção de receita, e não o passatempo. Vale lembrar que, para a maioria das pessoas, o tratamento da insônia não se resume a tomar um comprimido. O Zolpidem pode ser um excelente ponto de partida, um alívio imediato para uma situação insustentável. Mas a solução a longo prazo geralmente envolve outras abordagens. A mais eficaz, segundo a ciência, é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, ou TCCI. Essa terapia ajuda a pessoa a identificar e modificar pensamentos e comportamentos que estão alimentando a insônia. Além disso, práticas de higiene do sono são fundamentais. Manter um horário regular para dormir e acordar. Criar um ambiente de sono escuro, silencioso e confortável. Evitar telas de celular e televisão antes de deitar. E não consumir cafeína ou álcool perto da hora de dormir. Em resumo, o Zolpidem é uma ferramenta farmacológica poderosa e eficaz para o tratamento da insônia de curta duração, quando usado corretamente e sob supervisão médica. Ele age de forma rápida e específica, ajudando a desligar o cérebro para que o sono possa começar. Suas diferentes apresentações, imediata, sublingual e prolongada, permitem um tratamento mais personalizado, dependendo da necessidade do paciente. No entanto, sua potência vem acompanhada de uma grande responsabilidade. Os riscos de efeitos colaterais, como amnésia,
e comportamentos complexos do sono, além do potencial de tolerância e dependência, exigem um uso consciente, limitado no tempo e sempre como parte de um plano de tratamento mais amplo que busque resolver a causa raiz da dificuldade para dormir. Ele é um coadjuvante no tratamento e não o protagonista. O verdadeiro protagonista deve ser sempre a busca por um sono saudável e natural.